Conseguindo ver a minha apresentação? Tô sim, dá para ver. Estamos sim, professor. Tudo bom, obrigado. Então, primeiro, boa tarde aí a todos. Essa é a primeira vez que a gente vai começar a parte prática, né? E, dado o interesse, que foi muito superior à nossa expectativa, a nossa parte prática teve que ser um pouco reformulada, porque inicialmente a gente tinha a ideia de disponibilizar acesso aos computadores que a gente tem para que todos pudessem fazer a parte prática, e isso implicaria em exemplos mais robustos, vamos dizer assim, do ponto de vista computacional, mais demorados. Mas como agora a gente vai ter que fazer cada um no próprio computador, então eu reformulei alguns dos exemplos para que seja possível todos fazerem. O meu computador já é um computador velho, então se eu conseguir fazer, acredito que todos devem conseguir. E agradecer a vocês o interesse. E a intenção dessa parte é introduzir o uso de um código DFT, né, que vocês possam, saindo do curso, vocês estão aqui na parte teórica com o Pedro, e também utilizar um código DFT. Existem, como o Pedro falou, existem vários códigos DFT, alguns abertos, outros comerciais, e a gente escolheu o Conto Expresso. Então, o Conto Expresso é um código majoritariamente desenvolvido por um grupo italiano. E aí a pergunta, por que a gente escolheu o código Conto Expresso? A principal razão é que ele é um código muito bom, além de open source, plain wave, ondas planas, tem um bom suporte. Quando se vocês passarem a utilizar, tiverem um problema, vocês têm um fórum onde você pode perguntar e eles respondem com razoável agilidade. Além disso, um número muito grande de usuários, então isso permite você ter uma quantidade de recursos online muito grande. Então, essa é a escolha do Conto Expresso, além de tanto eu quanto o Pedro temos uma experiência significativa nesse código, né? Então, esse é apenas um. Para os códigos de ondas planas, é assim, a diferença de você usar o Conto Expresso e o VASP é marginal, é simplesmente o nome que muda. Você rapidamente consegue utilizar um outro desse. Então, quando você vai para uma base localizada, e tem mais alguns detalhes com relação à base, mas também é plenamente factível fazer essa mudança. E aí, uma coisa que teve algumas que eu queria agradecer o William Santos, que criou o fórum, o grupo de WhatsApp lá, eu tenho acompanhado. Algumas pessoas, dá para rodar o Conto Expresso no Windows, dá para rodar. Então, isso tudo é possível, mas eu não tenho nenhuma experiência com essas interfaces gráficas em usar no Windows, então, assim, se você tiver algum problema, não tenho como ajudar. Mas, pelo visto, o pessoal, tem muita gente no fórum que já tem alguma experiência com Conto Expresso. Então, assim, de repente, se você quiser, pode se aventurar e, de repente, alguém consegue ajudar. A distribuição que a gente está usando é o Ubuntu, mas essa pode ser qualquer uma, Debian, qualquer distribuição. E aí, a maneira de como você vai usar é ou você instala como o principal sistema operacional de sua máquina, ou fazendo dual boot, o Virtual Machine, que é o que eu estou usando. E você pode também, uma que eu não coloquei no site, lá que eu vou acrescentar, fazer um USB que seja bootável. Você consegue rodar o Linux de dentro de um USB. Eu vou achar alguma referência que ensine a fazer e vou colocar lá na página. Então, assim, a minha opção, como eu tenho um sistema que não é Linux, eu estou usando o Virtual Machine. Inclusive, tem alguns problemas, eu encontrei alguns problemas, em especial para utilizar a tela cheia no VirtualBox. Então, assim, requer uma certa adaptação, mas o lado bom é que você tem uma chance baixíssima de causar qualquer dano no seu sistema operacional. Então, essa é uma vantagem. E aí, como eu disse, a gente redesenhou os tutoriais, e aqui eu estou colocando 5 tutoriais que a gente vai fazer. E ao longo do curso, eu vou sentindo, foi rápido demais, as pessoas estão pegando, e então a gente pode ou encurtar, ou alongar, ou colocar algo diferente. Se alguém tiver uma sugestão de um problema de interesse que seja factível de fazer no curso, pode mandar e de repente eu consigo acomodar nos tutoriais. Então,
Para quem está acostumado com a linguagem de programação, aquele programinha, o primeiro programa que você faz na vida é aquele Hello World, né? Alô Mundo, né? Então, o Alô Mundo do DFT é o silício. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que iniciaram nesse cálculo de estrutura eletrônica, usando teoria da funcional densidade, a primeira coisa que eles fazem é um cálculo autoconsistente do silício. E aqui a gente vai seguir a tradição. A primeira coisa que a gente vai fazer é um cálculo autoconsistente do silício, da estrutura FCC, né? E aí a gente vai fazer alguns testes iniciais de convergência. E, posteriormente, vamos fazer densidade de estados total e projetada nos orbitais SP. Estrutura de banda. Aí agora alguém perguntou sobre estrutura de banda projetada. Eu vou tomar o cuidado de incluir. Não estava aqui, mas eu vou tomar o cuidado de incluir para fazer uma estrutura de banda projetada também. Determinar o parâmetro de rede do silício, que foi, vocês lembram da aula do Pedro, aquele paper da Science com dezenas de autores, é o teste que eles utilizaram para comparar os códigos, que é basicamente, se você pegar 2 átomos nos vértices desse cubo, essa distância que a gente chama de parâmetro de rede. Essa é a célula cúbica do silício. A que a gente vai usar nas nossas contas é um pouco diferente. Quando chegar lá, eu comento mais sobre ela. E, mais uma vez, vamos fazer testes de convergência, porque a questão da convergência é fundamental. Como o Pedro falou na aula teórica, você tem um cálculo não convergido, não serve de absolutamente nada. E dependendo da quantidade que você esteja interessado, você tem que mexer nos parâmetros para poder descrevê-la de maneira correta. E o bulk modulus, que é uma propriedade que a gente tira da curvatura do gráfico da energia total pelo parâmetro de rede. E o parâmetro de rede a gente pode obter de 2 formas. Uma é da forma manual, onde eu dou o parâmetro de rede, calculo a energia total, e vou fazendo isso para vários pontos. Aí eu tenho uma curva que se aproxima de uma parábola. E a outra, o quanto expresso, tem uma opção que faz isso automaticamente. Você bota essa opção, ele começa a mexer a tua estrutura para encontrar esse mínimo de energia. A gente vai fazer das 2 maneiras. Tem vantagens e desvantagens de cada uma delas, e a gente vai comentar no momento apropriado. Vamos fazer também o sistema magnético bulk, que é no caso do ferro. A gente vai fazer estrutura de banda com polarização de spin e sem polarização de spin, numa célula de um átomo. Só para comparar as duas, e densidade de estado também, com e sem polarização de spin. Aparece um efeito interessante quando você força o ferro a ser não magnético. Então, aí na densidade de estado a gente vê esse efeito e como isso se desfaz quando você permite o sistema ser spin polarizado. A outra parte esses 2 sistemas que eu falei eram bulk, agora a gente vai para sistemas de baixa dimensionalidade, o grafeno, no caso. Mesmo segmento, estrutura de banda, densidade de estado, e aqui eu quero fazer um mini diagrama de fase. A gente vai pegar, variar o parâmetro de rede do grafeno em 2 estruturas, do carbono, desculpa, em 2 estruturas, uma diamante e a outra honeycomb, que é o grafeno, e comparar a energia total desses 2. E aí isso a gente consegue comparar 2 fases distintas e saber, nesse ponto a gente não vai entrar em nenhuma questão de temperatura, qual das 2 é mais favorável do ponto de vista energético. E eu vou tentar também fazer o cálculo de Fónos nessa estrutura do grafeno, porque o cálculo de Fónos é disparado do que a gente vai fazer, o que requer mais capacidade computacional. E o grafeno é um sistema com 2 átomos por função unitária, com um elemento leve. Então, assim, se a gente for conseguir fazer, vai ser no grafeno. Então, vou tentar fazer os cálculos nesse meu computador, e se funcionar, a gente passa esses scripts. Se não funcionar no computador muito velho, eu vou passar os scripts de qualquer maneira, e aí se vocês tiverem um computador mais novo, funciona, ou quando tiver acesso a um cluster com alguma capacidade, pode fazer o teste também. A gente mostra os resultados online aqui. A outra coisa é o grafite, que é basicamente 2 folhas de grafeno empilhadas. Tem uma forma de empilhar, e aí o que a gente quer saber é a distância interplanar. Esse sistema a gente chama de sistemas Van der Waals, ou seja, a interação entre eles é uma interação muito fraca.
E no DFT, em geral, a gente não consegue descrever de maneira apropriada. Tem algumas coisas alguns acidentes fortuitos que acabam em alguns casos, o DFT funciona. É isso que eu falar. Quando você calcula a distância interplanar entre esses dois planos de grafeno, vamos colocar assim, usando LDA, dá um resultado muito bom, que é surpreendente, porque não tem nenhum termo explícito disso nas equações. Quando você faz GGA, essa distância é péssima. Então, o que a gente vai fazer é comparar LDA com GGA e comparar LDA mais Van der Waals, uma correção de Van der Waals. Correções de Van der Waals existem inúmeras também. Nós vamos utilizar uma das mais simples, que é do Green, e também fazer GGA mais a correção de Van der Waals. E aí isso a gente está experimentando para ver como melhora, se LDA já dá um resultado bom, o que acontece quando você coloca essa correção em cima, e essa é a ideia dessa parte. E existem vários funcionais, como eu disse, tem alguns que são altamente elaborados que a gente não vai abordar, mas eu posso mostrar alguns resultados ao longo do caminho. E, por final, até nessa primeira parte, esses 4 exemplos, né? Um material 2D magnético, no caso é o ferro-selênio. Ele fica numa estrutura, uma rede quadrada, com 4 átomos por célula unitária. Ele já foi sintetizado experimentalmente, foi isolado uma camada no substrato. Mais uma vez, estrutura de bandas, densidade de estados. E aí aqui a gente vai brincar com uma coisa, qual o estado fundamental do ponto de vista magnético? Eu tenho 2 átomos de ferro nessa célula unitária, e como eles se acoplam, ou eles se alinham de maneira paralela, que é o estado ferromagnético, ou eles se alinham de maneira antiferro, né? Do ponto de vista experimental, eles observam um acoplamento antiferromagnético entre esses 2 ferros na célula unitária. A gente vai fazer essa conta e ver se o DFT reproduz esses resultados. E uma coisa que também que a gente vai mostrar é a densidade de spin polarizada, né? A gente consegue fazer aqueles mapas da densidade, você tem a rede e você mostra a densidade em torno do teu sítio, né? No caso o átomo. Eu não coloquei nos outros, mas eu vou colocar um para densidade de carga, e esse aqui é de densidade de spin. Tá? Então, esses são os exemplos que eu estou preparando, a maioria deles está pronto já. Eu vou colocar naquele GitHub até o início da manhã os scripts para serem utilizados, e ao longo do curso a gente sentir que foi bem rápido, o pessoal pegou bem, a gente inclui alguns outros exemplos dentro da capacidade computacional que a gente tem. E, mais uma vez, se alguém tiver alguma sugestão, eu vi que tem pessoas que, pela conversa no grupo de WhatsApp, que tem uma certa experiência com Conto Expresso, e aí, mais uma vez, eu já tinha comentado disso, essa coisa colaborativa, né? Se alguém tem uma pergunta e você sabe responder, por favor, fica à vontade, e a gente vai monitorando para as perguntas que não foram respondidas, a gente tentar ajudar e resolver o problema. Então, o que eu vou fazer aqui é um passo a passo. Eu vou botar um input do Conto Expresso, o input do Conto Expresso básico, vamos dizer assim, e vou passo a passo comentando o que cada um deles faz. Tá? Um input do Silício Bulk do Conto Expresso seria um arquivo de texto dessa forma, onde ele tem vários blocos, onde você controla diferentes funcionalidades do código. E tem vários blocos onde você diz o que seu sistema é, quais os átomos que formam, quantos átomos, quantos... Oi. Márcio, o pessoal está falando que o áudio está cortando de novo. Desliga a sua câmera que acho que melhora. Tá, só um segundo. Que aí fica só o áudio, mais fácil. Então... Ok. Vê se não melhorar, vocês me avisam. Então, esse é um típico input do Conto Expresso. Eu vou ponto a ponto. Tem uns que são triviais e autoexplicativos, aí tem uns que a gente vai entrar em mais detalhe. Para todo mundo que for fazer o curso, a página do Conto Expresso é muito boa com relação à descrição do input. E lá eles têm outros códigos, além do que a gente vai usar primeiramente, que é o pw.x, ele tem outros códigos que são para fazer cálculo de fônons,
fazer cálculo de condutividade, Carr-Parrinello. Basicamente, a gente vai usar o PW.x, esse PH.x, que é para os phonos, e esses de pós-processamento, que você consegue fazer estrutura de bandas, projeção do densidade de estados plot das bandas. E tem um aqui que eu vou tentar encaixar, que é esse... Não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu mouse, é o Atomic, porque o Pedro comentou na parte teórica, ele mostrou lá o site onde você consegue os pseudopotenciais. E lá tem muitos pseudopotenciais, mas se você procurar, alguns estão faltando lá. Por exemplo, se você procurar o bismuto com spin orbital, acho que não tem nenhum lá. E o Atomic é o código que você usa para compilar os pseudopotenciais localmente, né? E aí você tem duas bibliotecas, basicamente, a PS Library 1 e a PS Library 0.2. Ela tem inúmeros pseudopotenciais lá. Eu vou tentar botar um tutorial de como fazer isso, porque às vezes você quer um pseudopotencial que não está na página e acaba sofrendo procurando essa informação. Mas esse link aqui é onde tem todo o input, a descrição do input do quanto expresso, tanto para o PW quanto o X, que é o que eu vou comentar agora, mas para os outros também. Então, voltando lá para o nosso input, esse bloco control, ele tem várias funcionalidades. O primeiro ali, o calculation, é o tipo de cálculo que você vai fazer. E esse SCF é self-consistent field, ou seja, um cálculo autoconsistente que nós vamos fazer. Mais para frente eu vou colocar aquele diagrama de autoconsistência que o Pedro colocou na aula teórica e vou comentar um pouquinho. Ou seja, você parte de uma densidade inicial que você gerou de alguma maneira e calcula as autofunções e vai fazendo isso de uma maneira interativa até que atingir a convergência, ou seja, a densidade de saída é idêntica dentro de um parâmetro à densidade de entrada. E aí, se você for lá na página do Quanto Expresso, ele tem a descrição de cada flag dessa. Tem um cálculo SCF, que é esse que eu acabei de falar. Tem um cálculo MSF, que é basicamente você faz um cálculo SCF autoconsistente, obtém uma densidade de carga e depois você calcula a densidade em pontos de maneira não autoconsistente. Você só usa a densidade de carga anterior para poder estimar os autovalores num ponto onde você não calculou inicialmente. Isso serve para tem algumas funções e basicamente o cálculo de bandas é dessa maneira. Você faz o cálculo autoconsistente, obtém a densidade de cargas e agora você calcula os autovalores em pontos Ks que você não utilizou inicialmente. E aí você faz o cálculo de estrutura de bandas. Tem um cálculo de relax, que é basicamente uma otimização estrutural. Vamos supor que você colocou um átomo de ferro na rede do grafeno, em cima do grafeno. Aí você precisa saber em que posição esse átomo vai ficar. O que o Quanto Expresso faz? Você coloca o átomo, ele faz uma autoconsistência inicial, e depois que ele converge essa autoconsistência, ele calcula as forças. E com isso, ele vai minimizar essa força para obter a estrutura de mais baixa energia para esse átomo de ferro em cima do grafeno. Não necessariamente esse é um mínimo global, pode ser um mínimo local, mas você vai fazendo isso para diferentes posições até encontrar a que a gente chama de posição de mais baixa energia, que seria, em princípio, onde o ferro preferiria ficar. Isso tudo até igual a zero, né? Para colocar a temperatura, você teria que fazer algo tipo uma dinâmica molecular, que é o próximo flag. Esse MD significa Molecular Dynamics. O seguinte é o VC Relax, que eu comentei no início, que você consegue calcular o parâmetro de rede da tua estrutura. Você diz para ele lá qual a estrutura, pede ele para fazer um cálculo de VC Relax. Ele vai variar o tamanho da caixa, né, os vetores A1, A2 e A3, até encontrar um valor de menor energia. E a última flag é esse processo de VC Relax, mas durante uma dinâmica molecular. A gente não vai falar nada de dinâmica molecular, mas é só para vocês saberem que são as possibilidades que você tem dentro do Quanto Expresso. Então, a segunda flag é o modo de restart. Se você vai começar um cálculo do zero,
usando quando você começa um cálculo do zero, o quanto expresso chuta uma densidade de carga inicial a partir de densidade de carga atômica. Ele bota uma densidade de carga atômica em cada sítio e essa é a densidade de carga dele inicial. Mas você pode, dependendo do que aconteceu, o código parou no meio do caminho por alguma razão, você pode ler as funções de onda e partir de uma solução, como é que eu dizer, mais próxima da final. Isso aqui é só o prefixo, é um nome que você dá, tudo que o ponto expresso salvar, ele vai usar isso, silicon.save, vai estar tudo lá, densidade de carga. Esse aqui, ele calcula o tensor de estresse, e isso vai ser utilizado para o cálculo de VC-Relax. Ele calcula o tensor de estresse e move, e muda os parâmetros A1, A2 e A3 da tua célula unitária de acordo. E aí, quando chegar nesse cálculo aqui, eu só coloquei para antecipar, mas a gente não vai usar isso para o cálculo autoconsistente do silício. Essa outra flag, ele calcula as forças, que é esse caso que eu falei de você obter a posição de mais favorável à energia do ferro sobre o grafeno, no caso, um exemplo. A gente também não vai usar nesse exemplo, mas eu coloquei só para antecipar. Você calcula as autoenergias e as funções de onda, e através do teorema de Hellman-Feynman você consegue calcular as forças. E aí, para otimização estrutural, você usa essas forças para poder minimizar ela e ter o ponto de como é que eu digo, mínima força daquele adátomo, no caso, como eu estou falando. Então, isso vai ser mais para frente, eu só quis antecipar aqui, só para já colocar nesse início. E esse aqui é trivial, é onde se encontram os arquivos do seu pseudopotencial. Você tem que dar para ele, vai lá e lê esse pseudopotencial nesse diretório. Tá? Esse aqui é onde vão ficar os seus arquivos de saída, tá? Trivial também essa flag. E isso aqui é só um exemplo, para você ter uma ideia, eu coloquei aqui, existem muitas outras flags dentro do quanto expresso. Tem uma que controla essa verbosity, controla o quanto o teu output vai imprimir lá, porque se você não colocar nada, ele bota o mínimo. Se você colocar true, ele vai colocar muitas coisas lá. Às vezes você está interessado, às vezes você não está interessado. Dá para você colocar esse bloco controla campo elétrico, controla o critério de convergência das forças, tem várias coisas. E se você vê no system, também tem inúmeros flags que tem algumas que eu também não faço nem ideia do que elas fazem, que eu nunca usei, mas eu vou abordar algumas aqui da maneira como eu fiz para o bloco control. E aqui, então, agora aqui começa a descrição do seu sistema, né? O bloco é meio que autoexplicativo, né? A rede de Bravais, o IBRAV igual a 2 significa que você está fazendo uma rede FCC. Tem, se eu não me engano, 12 tipos de rede no ponto expresso, só botei algumas aqui. Por exemplo, a 1 é uma cúbica simples, a 2 é FCC, a 3 é uma BCC, a 4 é hexagonal. E se você botar IBRAV igual a 0, você tem a liberdade de colocar os seus parâmetros da rede. O A1, o A2 e o A3 você coloca manualmente. É uma opção, dependendo do que você vai fazer, é mais conveniente ou não. E você escolhe de acordo com o que você vai estar interessado. Então, aí a gente está fazendo a rede FCC, e agora eu dou o parâmetro de rede, que é esse CELDM1. Se você olhar aqui no passo anterior, dependendo da rede que você tem o CELDM1, para as cúbicas você só tem que dar um parâmetro, mas se você olhar aqui no 4, na hexagonal e trigonal, você tem outro CELDM3. Ou seja, o número de parâmetros que você tem que dar da rede depende da rede que você está utilizando. Para as cúbicas é simplesmente um parâmetro que você tem que incluir, que é esse daqui. E esse parâmetro é colocado em Bohr, tá 10.20 Bohr. Se você converter isso para Angstrom, que é como é que eu vou dizer? É uma unidade que a gente está mais familiarizado, ele fica em 5.39 Angstrom, que é basicamente, como eu disse naquela inicial lá, a distância entre dois desses vértices aí. E aí, aqui tem uma coisa importante de falar. Essa célula unitária minha é uma rede FCC com uma base de 2 átomos por célula unitária. Aquela que eu mostrei no início é uma rede cúbica. É a mesma estrutura, mas na rede cúbica. E por que eu escolhi essa? Porque essa tem menos átomos do que aquela. Aquela célula tem 8 átomos, se não me engano, por célula unitária. Ou seja, o cálculo seria muito mais
custoso computacionalmente. Então, a gente escolheu essa célula unitária. A flag seguinte diz... só voltando. Quando a gente fizer o cálculo do parâmetro de rede, é esse CELDN1 que a gente vai variar. A gente vai variando ele, calculando a energia total. E aí a gente vai obter uma curva que vai me dizer qual o mínimo do parâmetro de rede. Essa daqui te diz o número de átomos. Como eu disse, a nossa célula unitária tem 2. Então, eu tenho 2 átomos nessa célula unitária, NaT igual a 2. Número de tipos, eu só tenho silício, então número de tipos igual a 1. E aqui é a energia de corte das funções de onda. O que quer dizer isso? Isso aqui é a tua expansão em ondas planas, que o Pedro comentou. E aí esse é um parâmetro importante no cálculo. Quanto eu devo usar? 18, 36, 72? Quanto você usa? Isso aí vai depender do seu sistema e especialmente depender do pseudopotencial que você vai usar. Dependendo porque o pseudopotencial, como o Pedro falou, quanto mais profundo o pseudopotencial, mais custoso computacionalmente é o cálculo. E maior, porque maior vai ter que ser esse parâmetro, para poder descrever aquele poço muito fundo, né? A mesma coisa serve para o corte da densidade de carga, a energia de corte da densidade de carga. Isso vai depender de pseudopotencial para pseudopotencial, sistema para sistema e grandeza para grandeza. Depende da grandeza que você tiver interessado. Esses parâmetros têm que ser muito altos. Mais uma vez, voltando ao caso do fônons, para fônons, esses parâmetros têm que ser assim, 2, 3, 4, 5 vezes maior do que para um cálculo de bandas, por exemplo, para que você tenha um cálculo muito bem convergido. Do contrário, aparecem modos soft, que a gente chama, no espectro de fônons, que não deveriam estar lá, só estão porque a gente introduziu uma truncagem, como é que eu vou dizer, prematura nesse sistema, né? Você teria que ir uma expansão maior, acabou que não fez dessa maneira. Então, tem, como vocês viram naquele slide que eu mostrei, tem outros parâmetros, esses vão ser os básicos que a gente vai usar. E o primeiro teste de convergência que a gente vai fazer, a gente vai variar essa energia de corte e olhar para a energia total. Como a energia total vai com a energia de corte. E depois a gente vai fazer outros testes variando isso, mas olhando para outras grandezas, não só a energia total, como o parâmetro de rede, como bulk models, algo dessa natureza. Então, esse vai ser o primeiro teste de convergência. E agora, seguindo um pouco mais, essa é a parte você descreve os elétrons, vamos dizer assim, o bloco elétrons. Você vai descrever como diagonaliza o sistema, e tem outras coisas que você inclui aqui que não estão. Como o silício é um semicondutor, eu não coloquei algumas coisas, e a gente só está fazendo o cálculo autoconsistente, eu não coloquei algumas coisas como que tipo de smearing, que é uma coisa que facilita a convergência, facilita integração, dependendo da grandeza que você vai olhar. Então, eu não coloquei aqui, mas depois, nos outros exemplos, eu vou colocar e a gente comenta só esses pontos novos, né? Os outros a gente deixa. Então, esse aqui é o tipo de diagonalização, tem basicamente 2 tipos, esse Davidson e a diagonalização do gradiente conjugado. O de cima é mais rápido, o de baixo é mais eficiente do ponto de vista de memória, mas é mais devagar. Aí aqui tem um mixing. Lembra que o Pedro falou que você pega a densidade que sai de um ciclo e mistura com a densidade anterior? Esse aqui é o que controla o tipo de mixing que você tem. Esse aqui, ó. Você vai no ciclo autoconsistente, e aí quando chega lá no passo, você pergunta, a entrada é igual à saída? Se sim, você converge. Se não, você volta com essa densidade e inicia uma nova solução da equação de Conchamp. Mas, na verdade, esse quadradinho aqui é uma coisa desse tipo. É a que você obteve agora, nesse passo, misturada com a que você tem anteriormente. E esse fator de mistura é esse beta, que é o que a gente chama de mixing. E aí, o conto expresso tem um sistema de mistura que eles chamam de Broyden mixing. Tem vários códigos, tipo VASP, que ele tem um sistema linear. É basicamente exatamente essa equação aqui. Ele mistura de maneira linear, dependendo do parâmetro que você escolheu ali do beta. O VASP também tem esse Broyden mix, mas o Expresso não permite que você use linear. Ele tem esses outros, que é o Thomas Fermi e o Local Thomas Fermi, que, para ser sincero, eu não tenho experiência com esses dois. Em geral, eu uso Plain e às vezes você tem que mexer no parâmetro do mixing para poder convergir o seu cálculo, mas
em geral, funciona muito bem. Né? A maneira como esse algoritmo funciona é muito interessante. Depois eu posso passar as referências para vocês. E esse aqui é o mixing, né? Qual vai ser o valor desse beta? Quanto você mistura de um cálculo anterior com o próximo? E, na verdade, não é nem uma interação só. O quanto expresso, ele pega a média o default dele, ele pega a média de 8 interações anteriores. Ele pega a média da densidade de carga de 8 interações anteriores e mistura para utilizar no próximo passo. O default desse mixing é 0.7, e aí você vai ver que para o silício ele converge trivialmente, mas tem outros sistemas que é mais complicado. Eu fiz uma brincadeira aqui, ó, onde eu peguei esse cálculo autoconsistente e usei o default. Você vê que em 1, 2, 3, 4, 6 passos com o default, ele já convergiu. Com um critério de convergência, que eu vou falar no próximo ponto, de 10 a menos 8. Quando eu reduzi o mixing para 0.1, ele levou 15 passos para convergir. Então você vê que o mixing é bem importante na convergência. Mas, dependendo do sistema, você tem que botar um mixing muito pequeno, porque se você usar um mixing grande, ele nunca converge. Então, isso é uma coisa que, com a experiência, você vai adquirindo, vai mexendo, brincando com esses parâmetros. O fator de convergência é esse que eu coloquei aí, que você determina, esse é o default 10 a menos 8. Mais uma vez, depende do que você estiver olhando. Por exemplo, se eu estou olhando para Phonos, já logo de cara, isso aí deve ser... Você tem que botar no mínimo 10 a menos 10. Né? Do contrário, o teu espectro de Phonos pode ficar bem ruim. Então, a grandeza que você está olhando determina também o fator de convergência que você precisa. Se você está olhando, por exemplo, competição entre duas fases, onde essas fases estão muito próximas em energia, da ordem de mV, você tem que ter uma convergência muito, muito boa. Né? E dependendo, tem sistemas que você olha até para microelectronvolts. Aí, realmente, tanto em pontos K quanto em energia de corte, tem que ser... aí só aqui voltando para o diagrama, essa é a fase onde você compara a que você obteve agora com o passo anterior. E o que controla se terminou ou não é esse parâmetro da convergência. Né? Então ele vai olhar se a densidade de carga é diferente dentro desse parâmetro de convergência, ele aceita ou não, e termina o cálculo ou volta para fazer mais um ciclo. Tá? Aí agora aqui tem umas coisas que são razoavelmente autoexplicativas, a espécie atômica, silício. Desculpa, eu botei ali charge, mas está errado. Aquilo é a massa, tá entendendo? Então, e o outro é o pseudopotencial que você está usando. Aí aqui, no pseudopotencial, ele já diz um pouco, o Pedro comentou disso na aula, só, esse pseudopotencial que a gente está usando é parametrização do Perdue-Zunger, ou seja, é um LDA, e ele é um pseudopotencial ultra soft. O Pedro também comentou que, se puder, você use sempre os pseudopotenciais PAW, mas como eu disse, a gente quer que seja possível rodar no maior número de máquinas possíveis, inclusive a minha, que já é antiga, eu vou usar sempre que possível um pseudopotencial ultra soft, que eles requerem uma energia de corte menor e, com isso, o custo computacional fica menor. E... depois eu mostro isso aqui. Eu queria falar só sobre a convergência. Para ter uma ideia, eu tive um problema com a minha máquina virtual e eu não estou conseguindo acessar algumas contas que eu fiz. Eu tinha feito como a convergência vai com o número de átomos, ou seja, a gente tem 2 átomos por célula unitária, eu fiz com 4, com 8, com 16, com 32. Eu queria olhar tanto o tempo quanto a convergência. A convergência é afetada drasticamente com o número de átomos. Eu vou preparar esses gráficos e vou mostrar na próxima aula. Tá? E aqui as posições atômicas. Eu tenho a rede, agora eu tenho que dar a base. Você tem um silício na origem e um outro deslocado de um quarto nas direções x, y, z. Tá? E ele está nesse caso aqui, ele está em unidades do parâmetro de rede. Tá? Então, essas são as posições atômicas. Eu tenho um highlight aqui nelas. Essas são esses círculos, essas bolinhas azuis com um círculo. Um está na origem e o outro está ligeiramente deslocado. Então, e aí aqui eu botei... Esse aqui é o sampling do ponto do espaço recíproco, né? E aí teve muitas perguntas, eu tentei incluir agora de última hora, mas acabou que eu vou voltar nisso na próxima aula, na parte prática.
muitas perguntas a respeito do esquema de Monk-Rosbach, né? Porque aqui, se você olhar ali, eu botei o número, o key points, aí tem uma flag que é automatic, que aí no caso ele vai usar esse esquema de Monk-Rosbach, e aí eu digo ali o número de pontos KS ao longo de X, Y e Z, respectivamente, né? KX, KY, KZ. E tem esse 000, que é um esquema de um... Você consegue fitar o centro do teu sampling, que isso para alguns sistemas é favorável, você consegue economizar computação com isso, né? Mas voltando à questão do Monk-Rosbach, nominalmente você teria aí 4 ao cubo, né? 64 pontos K. Mas quando você usa o esquema de Monk-Rosbach junto com a simetria do problema, se reduz drasticamente. Eu não me lembro, como eu falei, eu não consegui acessar a minha máquina, mas de 64 pontos K, eu acho que ele só faz a conta em 8 ou 4, alguma coisa dessa natureza. A redução é drástica. Por quê? Como o sistema tem muita simetria, ele identifica que um determinado ponto pode representar não só esse, mas como outros. Então, ele dá um peso maior para esse ponto. Então, você vai fazer a conta naquele ponto, e na hora de você somar, fazer aquele somatório que o Pedro estava falando, ele não vai ser um somatório cego, vamos colocar assim, ele vai ter um peso, cada ponto vai ter um peso. Então, na próxima aula eu vou botar um esqueminha, uma figurinha do Monk-Rosbach, que é bem interessante. Então, como eu disse, o primeiro teste de convergência que vocês vão fazer é energia de corte da função de onda. E aí eu coloquei um script, se você olhar aqui, eu agora estou dentro de um script bash. Existem formas mais sofisticadas de fazer esses scripts, mas como os meus estão razoavelmente prontos, eu vou utilizar eles. Que ele faz o seguinte, ele faz um loop da energia de corte de 10 a 50 Rydberg em passos de 5, ou seja, ele vai calcular o cutoff da energia de corte em 10, 15, 20, 25 e assim por diante até 50. E aí, aqui, eu executo o quanto expresso, que essa é a maneira de executar. Como a gente, provavelmente todo mundo vai estar rodando serial, eu nem me dei o trabalho de mostrar como é a execução em paralelo. E aí eu executo ele, e assim que ele termina, eu extraio as energias totais do cálculo do arquivo de saída e vou fazer uma tabela que é energia de corte e energia total, que depois eu vou fazer um gráfico disso para olhar como a energia de corte evolui desculpa, como a energia total evolui com a energia de corte. Aqui eu não coloquei um passo que é importante, que seria checar se o cálculo que eu rodei nesse passo aqui convergiu. Como eu sei que esse silício é um sistema muito simples, ele vai convergir sem problema nenhum, né? Mas isso é um passo importante, porque às vezes você pega essa energia aqui de uma simulação não convergida, e obviamente isso não tem sentido nenhum. E aí, aqui embaixo, a última linha é só copiando os arquivos para um diretório, e aí, tipicamente, o que você vai obter é um gráfico dessa natureza. Você começa com uma energia de corte muito baixa, e aí você tem lá a energia total. E conforme você vai aumentando, ela vai ficando mais negativa. Ou seja, o que a gente quer é o valor, como é que eu vou dizer? Quando você compara o passo seguinte com o passo anterior, ele tem que estar dentro de um parâmetro que você determinou, uma convergência, né? Ele vai diminuindo até atingir essa convergência que você determina. E mais uma vez, eu já estou terminando essa parte, e qual vai ser o valor depende de problema para problema. Aqui tem uma frase que parece uma tautologia, né? Problemas diferentes requerem parâmetros diferentes. Por exemplo, o mesmo sistema silício, se eu vou olhar para a estrutura de bandas dele, eu posso fazer com os parâmetros x, y, z. Agora, se eu for olhar para o espectro de fônons, isso já é muito mais complicado. Os parâmetros têm que ser muito mais... tem que ter uma acurácia muito maior. E aí é isso, o diagrama de fase, dependendo da diferença de energia, você vai ter que ter número de pontos K muito grandes e energia de corte muito grande. Energia de adsorção, ou seja, energia de adsorção. Você coloca um átomo em cima do grafeno e você quer saber se esse átomo vai se ligar ou não. E se ele vai se ligar com que energia. Se você está falando de energia de adsorção, e tem alguns casos que é 1 eletronvolt, rapidamente os teus parâmetros estão convergidos. Né?
Agora, se eu estou falando de energia de adsorção da ordem de mV, você tem que usar parâmetros muito mais precisos, né? E estado magnético, por exemplo, como eu botei no início, né? Aqui tem um exemplo. Esse caso aqui, ele tem o ferro BCC e começa a incorporar manganês nesse sistema e quer ver como muda a fase. Ou seja, inicialmente, quando você só tem ferro, ele é BCC, ferro magnético. Quando você vai incorporando manganês, você vai passando por fases antiferro HCP, antiferro FCC, com diferentes tipos de alinhamento antiferro magnético. Se você está num vale desse que tem dois pontos muito próximos, a sua convergência tem que ser significativamente mais elevada. Então, agora eu devia ter colocado um último slide aqui sobre o que eu espero que vocês façam agora. Depois que você tem o programa instalado e convergido, o Linux instalado e o Conto Expresso instalado, eu vou botar, no mais tardar amanhã de manhã, o script que automaticamente instala o Conto Expresso, tá? Num Linux pristino, vamos botar assim. Você colocou o Linux, você aperta esse script e ele vai instalar o Conto Expresso. Se você já tem um Linux instalado, pode ser que ele não funcione, aí você tem que olhar em detalhes, mas deve funcionar, eu digo, na maioria dos casos deve funcionar. O que não funcionar, você pode entrar em contato com a gente que a gente tenta ajudar. E aí o que eu quero de vocês é o seguinte, essa primeira parte aqui, eu vou fazer essa primeira parte aqui, eu vou colocar todos os scripts lá, o primeiro cálculo autoconsistente do silício, com os scripts que também vão estar lá para o teste de convergência, aí densidade de estados total e projetada. Eu vou colocar também scripts em Python para você fazer esses plots da densidade de estado. Você pode fazer isso no XMGrace, que é muito mais rápido assim de fazer. Eu uso o XMGrace o tempo todo, mas assim, para quem quiser olhar, eu tenho esses scripts de Python, os programas de Python pronto. Quem quiser olhar como faz, aí já tá tudo pronto. A estrutura de banda é simples nesse momento, não vai ser a projetada. E o parâmetro de rede, FCC, tá? Esses outros dois a gente pode fazer no momento depois. O parâmetro de rede, o Book Models e o parâmetro de rede do VC Relax. Então eu vou colocar isso no final da apresentação que vai estar disponível. O que eu espero que vocês tenham para a próxima aula, para a gente poder ter uma ideia. Então, agora eu vou finalizar. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito dessa parte. E, mais uma vez, essa parte prática ficou um pouco assim, meio anticlimática, que eu não consegui, a gente não vai conseguir fazer uma coisa em conjunto, e eu tive esse problema na minha máquina virtual que eu não consegui nem rodar uma aqui ao vivo para vocês. Então, eu peço desculpa que na próxima aula eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo similar ao que eu fiz nessa, só que agora com output. A gente vai olhar o output do Conto Expresso e vai ponto a ponto entendendo o que cada um deles faz. Tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir aqui. Tá, aqui tem algumas... Tá, deixa eu voltar aqui, porque teve algumas perguntas, algumas coisas sobre o problema que eu não estava achando. Acho que o grupo de usuário pode servir para mandar possíveis fotos. De repente, isso é uma boa, o Alan Muniz aqui, que possam ocorrer quando vocês tentarem, se vocês, não estou conseguindo, tira um screenshot, coloca no grupo e a gente tenta resolver. Isso, eu vi esse canal do Quantum Nerd, eu vou colocar essa coisa no GitHub. Realmente é bem interessante o canal dele, muito legal o canal. Então, cálculo de fonos, eu comentei sobre a aula. O PDF da apresentação, é isso, William Santos? É o PDF da apresentação? Posso fazer sim um PDF da apresentação e colocar lá. Áudio está cortando, tá? Aqui eu vou o link do GitHub, tá? Aqui o Francisco mandou. Calma aí, tá.
Aqui, o José, tá, ensinar a usar o Atomic seria muito... Então, eu vou colocar um tutorial do Atomic, porque isso é uma coisa... Quando você vai procurar os pseudopotenciais, em geral, você vai na página do Expresso, não estão todos lá. Então, o Atomic é interessante. Você compila toda a PS Library e depois só fica usando quando quiser, né? Com e sem spin órbita, e você decide. Calcular constante elástica. Sim, então, eu gostaria de saber como determinar essa habilidade em uma determinada fase. Então, a gente pode fazer isso. Quando você faz o VC Relax, você pode colocar um target de pressão. Você diz a pressão que você quer. E ele vai começar a variar o tamanho da caixa para obter aquela pressão. A gente pode tentar montar um tutorial disso. Não é uma coisa tão custosa computacionalmente para o silício, né? Se você fazer para outros problemas, aí já complica, né? Então, sob pressão, adicionar uma parte de time dependent DFT, com certeza isso não vai ser possível nessa fase do grupo, Júlio, porque além do ponto de vista computacional, isso requeriria assim, um outro módulo. De repente, a gente pode pensar no módulo avançado do que a gente está fazendo. Então, assim, com certeza, o time dependent não vai ser nesse momento. Aqui falando sobre a imagem. Agora eu não entendi aqui, Ricardo, a parametrização, se puder escrever. Isso, o Teldo, a gente vai fazer P2, PX, PY, PZ. Aí você vai ter a densidade de estágio total e depois você vai ter cada um dos orbitais S, orbitais PZ, PX e PY. Isso dá para fazer uma funcionalidade que sai quase que automática do Conto Expresso. O plot requer uma mínima ação, mas isso sai praticamente direto. Então, o Antônio perguntou instalar o Conto Expresso. Eu vou mandar o script, e assim, o script está todo comentado, e aí se alguém não entender, pode perguntar, obviamente. Se o script não funcionar, deve perguntar. E aí a gente vai tentando se ajustar para que todos consigam utilizar o Conto Expresso. Energia de ligação e de formação de estruturas. Então, o que eu quero, eu vou ter aqueles 5 exemplos lá. Eu vou ver se dá para incluir por exemplo, energia de ligação de um adátomo no grafeno. Talvez dê para fazer uma célula pequenininha, 2x2, que teria 8 átomos por célula unitária, colocar um átomo ali de, sei lá, de boro, alguma coisa desse tipo, talvez dê para fazer. E aí a gente vai ter, posso mostrar a definição do que é energia de ligação, esse tipo de coisa, tá? Eu vou tentar. Obrigado pela sugestão, Alan. Quando você falou... não, posso ter me confundido. Deixa eu olhar aqui quantas o Conto Expresso coloca. Não sei se vocês ainda veem em minha tela. Deixa eu ver aqui. Ele tem... deixa eu dar uma olhada aqui. Então ele tem 14. Você tinha razão. Tem 14 redes de Bravel. Obrigado, José. Então, os parâmetros de numéricos smearing, o mixing não. O smearing sim, influenciam na qualidade dos resultados. Por exemplo, quando você vai fazer a densidade de estado, se você botar um smearing muito grande, você tem densidades muito alargadas. E assim, se você botar um muito pequeno, você tem praticamente picos. Então você tem que olhar mais uma vez, depende da quantidade que você está olhando, depende do sistema metálico que você necessariamente tem que ter para melhorar a convergência. Então, influenciam sim. A gente vai comentar ponto a ponto desses parâmetros numéricos, Carlos. Então, você tem que ter smearing, Clóvis, tem que ter smearing. Mas você pode, às vezes, você usa um smearing muito baixo e a convergência fica ruim. Ou você usa um smearing muito alto, tem um parâmetro que ele dá, que diz a qualidade do seu cálculo também, no smearing, da energia total. Eu vou comentar isso quando chegar no momento, tá? Então, o Alexandre quer ver o Shell Script. O Alexandre, a não ser que você tenha uma pergunta específica, eu vou disponibilizar isso, como eu disse, até no máximo o início de amanhã.
E aí vocês podem olhar e mandar pergunta. A não ser que vocês tenham uma pergunta específica, eu posso mostrar novamente aqui. Isso é uma boa pergunta. O pessoal estava falando na interface gráfica e utilizar a interface gráfica do Quanto Expresso. Eu confesso que eu tenho quase experiência nenhuma com interface gráfica, porque toda simulação que a gente faz, a gente usa um cluster desse remoto, ou o Santos Dumont, o Senapad, e nenhum desses clusters consegue rodar uma interface gráfica, porque se você fizer isso no nó de login, rapidamente muitos recursos vão estar sendo utilizados e vai ficar lento. Então, nenhum administrador em sã consciência permite isso, em geral. Então, assim, eu não recomendo para alguém que tenha interesse de seguir fazendo esse tipo de conta. Se você está fazendo curso para aprender, de repente pode ser uma solução, mas para só... Mas se você tem intenção de utilizar de maneira sistemática, não é uma boa. Alguém falou do LibreOffice aqui. Provavelmente funcione, mas eu confesso que vai ser bem incômodo, eu diria. Mas funciona. Eu uso o VI, que tem umas coisas para aprender, mas tem o Nano, tem vários desses editores de texto de terminal que você pode usar. Aí fica a critério de cada um, tá? Será postado o Wellington perguntou aqui, será postado no GitHub, tá? E vai estar tudo lá até amanhã de manhã, esses scripts do Silício, tá? Então, o Siesta dá para fazer, mas no Quanto Expresso também, o Teldo. Cálculo de corrente, não vou ter exemplo de cálculo de corrente, porque isso já é um outro tópico. Se você olhar naquele input que eu coloquei lá do Expresso, ele tem o PWConde, ele faz cálculos de transporte, mas assim, é bem complicado. Então, assim, nesse não vai ter. Se de repente que tiver interesse, eu posso mandar umas referências e tal, mas não vai ter cálculo de corrente, não. Por que o cálculo de fundo é computacionalmente mais caro que o da estrutura de banda? É uma boa pergunta, Giovanni. É porque é o seguinte, o cálculo de fônons, ele vai depender quando você faz o cálculo das forças, do parâmetro de rede, você vê que tem uma parábola, assim, uma espécie de uma parábola. Então, para as forças, você tem algo semelhante. Então, você tem que descrever muito bem essa parábola, quando você vai variando o comprimento de ligação. Se você não tiver uma descrição muito bem, você não vai ter como é que eu vou dizer? As suas forças vão estar erradas, entre aspas, e quando você for montar a matriz dinâmica, ele vai dar o fônon que não deveria ter frequências imaginárias, podem aparecer. Por exemplo, você pega um material estável como o grafeno, ele não tem frequências imaginárias. Se você coloca uma descrição errada da parte de forças, você passa a ter, principalmente em torno do ponto K, ali onde está o cone. Então, essa é a questão. Aí você tem que usar uma descrição tanto da parte eletrônica quanto da parte de forças muito precisa. O VirtualBox deve ser espaço em disco alocado na máquina virtual. Então, isso é uma coisa. No meu computador eu tenho 16 GB de RAM. Aí eu coloquei 4 para o Linux. Isso você pode mexer a posteriori. Por exemplo, se eu botasse metade, talvez o meu sistema operacional ficaria lento. Então, assim, mas os exemplos que a gente vai usar, por exemplo, do silício, eu fiz testes. A memória que usa é muito pequena, então você não precisa se preocupar tanto. Eu não cheguei a 1 GB de memória que usou o Pedro. A pergunta é do Pedro de Oliveira. Então você não precisa se preocupar. Para os próximos exemplos, eu posso comentar depois. Eu vou acompanhar a parte a parte da memória quando eu for fazendo os exemplos, e aí eu posso comentar isso depois, tá? A parte de fonos abrangerá Raman. Eu diria que não, mas o Pedro pode comentar. Eu acho que isso fica um pouco fora do escopo, porque a gente teria que passar toda a parte teórica de Raman. O Pedro que é especialista nessa parte, né? Mas eu acredito que não. Mas é mais uma vez, se você quiser alguma referência, a gente pode disponibilizar um artigo, algo desse tipo, né? O Pedro respondeu aqui sobre o Raman. Pode disponibilizar um exemplo. Não consegui baixar o CGM Grace. Então, que não é a pt-get install Grace, não XM Grace. Então, só o Rony Silva, você colocou XM Grace. Coloca só Grace e ele funciona, tá? Ele vai funcionar.
Cadê? O que mais aqui? Quais as diferenças entre o sistema Grace e o Grace? Deve estar falando do QT Grace. É basicamente a mesma coisa, né? Eu não sei dizer, mas eu acredito que seja muito similar. Mas então alguém colocou aqui, ó, ptget install Grace. Tá? Então é só questão da nomenclatura que ele não achou. E mais uma vez, eu vou colocar os scripts lá. Se alguém não tiver mais pergunta, eu vou dar só o meu recado final. E os slides também vou disponibilizar lá para quem quiser. E aí a recomendação é, daqui para terça-feira vocês vão testando, executar esses scripts. Certamente vai aparecer alguns problemas. Um que eu já posso antecipar ele não vai dizer que não acha o pseudo potencial, porque você botou um caminho diferente. Então, assim, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, aí eu vi que o pessoal do WhatsApp está bem ativo e está bem dentro do escopo, né? Não tem ninguém colocando nada fora do curso. Então, assim, eu posso olhar por lá, se ninguém responder, eu tento ajudar. E se ninguém tiver mais perguntas, a gente encerra hoje e volta na terça-feira que vem. Márcio, boa tarde. Opa! Permite eu fazer só uma chamada para um seminário que a gente vai ter amanhã online? Claro que sim. Nosso programa vai transmitir pelo YouTube, canal da pós-graduação do FMT, o seminário do seminário do professor Plascar, da UFMG. Mandei por e-mail e queria convidar todos para participar desse seminário por meio do canal do programa. Obrigado, Márcio. Ok, não, que isso. Obrigado a você pelo convite. Então, eu não sei se o Pedro tem mais algum recado para dar.